Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos 476 profissionais de enfermagem estão afastados com suspeita ou diagnóstico confirmado da Covid-19. E no Dia do Enfermeiro, profissional tão importante, né? Ainda mais nesse momento de combate à pandemia do coronavírus, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado, o Daniel Menezes de Souza. Daniel, bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia a todos que nos acompanham. Ô, Daniel, chegasse a acompanhar essa reportagem agora que aconteceu no postão ali? Não sei se chegasse a acompanhar o que poderia ser dito com relação eu não cheguei a assistir, eu estava me preparando aqui. Bom, vamos lá. Então, é sobre o que nós vamos falar, que é a questão de condição de trabalho. Né? O pessoal do postão tá reclamando lá da questão do refeitório e das refeições, que não tem chegado mais desde que houve uma mudança na quinta-feira da semana passada. Mas eu queria um diagnóstico teu no estado, né, sobre como está a situação, Daniel, para os nossos profissionais de enfermagem para trabalhar, se eles estão recebendo condições. A gente sabe que eles estão na linha de frente, são pessoas próximas daqueles que estão com vírus, portanto o risco é muito grande. Eles estão recebendo toda a estrutura do estado para conseguir trabalhar, hein, Daniel? Pois então, hoje nós estamos inclusive comemorando o dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro, né, iniciando a Semana de Enfermagem aqui no Rio Grande do Sul. E infelizmente a gente está comemorando a nossa profissão num cenário de pandemia. Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul está muito preocupado, assim como todos os outros estados, porque a enfermagem está muito exposta nesse momento de pandemia. Tu falava do número de afastados, né? Nós temos nesses 476, 72 casos de colegas que estão confirmados positivo para a Covid, né? 11 internados, o que representa aqui no Rio Grande do Sul uma taxa de letalidade de 1,37%. Então, é bastante alta. Se a gente for olhar os dados, né, nós temos apenas um óbito, mas a gente diz que é apenas, mas a gente lamenta, gostaria de não ter nenhum óbito aqui no Rio Grande do Sul, só que no Brasil, Nando, e demais que nos assistem, nós já contabilizamos até ontem 98 óbitos de enfermagem. Então, isso representa uma exposição muito grande. São números que ultrapassaram os números da Europa, né, em questão de afastamentos e óbitos da enfermagem, somado com todos os profissionais de saúde, inclusive, né? O Brasil está com os índices muito acima. E o fato da restrição de EPIs, a má qualidade dos EPIs, Nando, isso tem sido frequente. Inclusive, nós tivemos que ingressar com 2 ações judiciais aqui no Rio Grande do Sul para discutir o tema de EPIs. É algo que nós não gostaríamos de estar fazendo. Então, essa exposição, né, e esse contágio, ele é uma consequência do próprio fato do profissional de enfermagem ser aquele que está na linha de frente, 24 horas por dia, 7 dias, né, por semana junto. Então, o tempo que ele fica exposto ao vírus é maior, então existe a possibilidade de contrair, mas a gente tem alertado que são 2 outros fatores muito importantes que têm contribuído, né, que é essa restrição dos EPIs, a má qualidade, algumas faltas, inclusive, já deu uma boa diminuída, só que ainda continua vários casos, e a gente sabe quando a gente está falando de estoque, hoje tem, talvez amanhã não tenha, então essa nossa fiscalização e acompanhamento ela vai ser constante nos próximos meses. E outro detalhe também muito importante é o grupo de risco. Esse sim, né, é algo que nós precisamos ter um olhar um pouco mais adequado, né? Essa questão da falta de estrutura e de condições, como é o caso do postão, é algo que preocupa, porque a alimentação, a ambiência é algo necessário. Mas mais do que isso, é o afastamento dos colegas que compõem o grupo de risco. Então, os colegas que compõem o grupo de risco têm a possibilidade de desenvolver o Covid-19 de forma mais grave. Desses 98 óbitos que nós tivemos no Brasil, 80% são colegas que compõem o grupo de risco, ou mais de 60 anos, ou comorbidades. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem conseguido fazer o correto remanejamento desses colegas da linha de frente, em especial nos hospitais. Então, esse é outro detalhe que a gente clama aqui para a sociedade, para os governantes e empregadores. Precisamos proteger a enfermagem, como tu bem disseste. Se não tivermos profissionais de enfermagem saudáveis, a população não terá quem o atenda. Então, é importantíssimo que tenhamos esse olhar, né? Então, somos pessoas que cuidam de pessoas, precisamos estar saudáveis para poder recuperar e cuidar dos doentes aqui no nosso estado, no nosso país. Com certeza, com certeza. Daniel, muito obrigado por nos atender. E olha, mais uma vez, parabéns a todos os enfermeiros nesse dia, né? E, como disse lá a enfermeira lá do postão, né? Enfermeiro não vive só de aplauso, então a gente aplaude, né? A gente agradece, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles tenham condições, equipamentos necessários para que eles possam atender a população sem correrem tanto risco.
Obrigado, Daniel. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom trabalho a todos. Obrigado, obrigado. Bom, hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro, por isso que a gente está fazendo também essa saudação e agradecendo, né, pelo trabalho que eles estão desenvolvendo nesse momento de pandemia.